Meus amados, bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 12 de abril de 2020. Estamos aqui para aprendermos juntos a Palavra de Deus. Estamos aqui para crescermos no conhecimento e na graça. Seja bem-vindo. Prepare a sua revista, se você a tiver. Prepare a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, que daqui a pouco a gente vai começar o nosso estudo. Porém, antes nós vamos ouvir dois louvores com o nosso irmão Juventino. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, agradeço a Deus por mais essa oportunidade de participar da Escola Bíblica Dominical nessa manhã. A composição é minha, a herança de Cristo. Jesus Cristo está na glória, o mundo é meu espaço. Por não ter entendimento, eu quase caí no laço. A ilusão que eu sentia me reduziu em pedaços. Jesus é maravilhoso e acolheu em meu braço. Parei, pensei, decidi o que eu faço. Se Jesus não me amparasse, minha vida seria um fracasso. Por isso hoje eu sou feliz, Ele guiou meus passos. Ele está sempre comigo nas horas amargas que passo. Agora tenho certeza que Jesus é verdadeiro. Por todo lugar que eu ando, Ele é o meu companheiro. E quem está com Jesus não precisa de dinheiro. Salvação se for herança, eu quero ser o herdeiro. Jesus Cristo é poderoso, protege a nossa gente. É o caminho, a verdade e a luz que ilumina minha mente. E quando o Senhor me chamar, me faça mais um presente. Me dá o reino da glória pra morar eternamente.
Valor de uma alma. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderia pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentir por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a envelhecer, você é o culpado. Tenha cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentir por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ide do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Mas como podemos ficar com braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentir por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Bom, vamos começar o nosso estudo. Hoje nós vamos juntos aprender a lição de número 7 da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, cujo tema é a Igreja na Atualidade. Nesse semestre, nós estamos abordando temas muito contemporâneos
como pedofilia, aborto, homossexualidade, divórcio, e hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai tratar de um tema muito atual, um tema muito presente em nossa sociedade, que é a pornografia. Lição número 7, o tema é pornografia, página 33 da nossa revista. Página 33 da nossa revista, a gente vai estar estudando esse tema. O comentarista da nossa revista é o diácono Tiago Almeida, e o texto base está em Efésios, no capítulo 5, versículo 6. Olha o que diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a gente aprende pelo menos duas grandes mensagens nesse texto base, que é o texto áureo, que é o que norteia o nosso estudo aqui hoje. A gente aprende, número 1, não deixe ninguém enganar vocês com palavras vãs. Não deixe ninguém enganar vocês com palavras sutis, com palavras frívolas, com palavras inúteis, com palavras que às vezes são agradáveis ao nosso paladar, mas que fazem mal. Não deixe ninguém enganar vocês com essas palavras. Número 2, lembre-se que tudo que o homem semear, isso também se fará. E aqui diz que a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Então temos duas revelações aqui. Primeiro, não deixe ninguém enganar vocês com palavras vãs. E segundo, sobre todos que são desobedientes, que são rebeldes, a Bíblia diz que virá a ira de Deus. Ok? O ensino prático da nossa lição de hoje vai falar sobre quebrar tabus. Quebrar tabus com pornografia na adolescência, na juventude, nos adultos, no casamento. A gente vai falar sobre o contexto filosófico, científico, religioso e teológico e das Sagradas Escrituras no que diz respeito à pornografia. Então, muito importante que o objetivo, a verdade prática que nós precisamos aprender aqui hoje é quebrar tabus, é saber sobre o contexto que envolve o aspecto filosófico, etimológico, científico da pornografia e o que a Bíblia diz a respeito de pornografia, ok? Nós temos na nossa revista a leitura diária. A leitura diária é um devocional diário. Talvez você está aí em busca de um devocional diário. A nossa revista de Escola Bíblica Dominical, ela tem um devocional diário, tá? Nas leituras diárias. Agora a gente vai para a leitura em classe. São apenas 3 versículos, tá? E o segundo ele está sintetizado em um. Nós vamos ler Gênesis 2, 24 e Romanos capítulo 7, versículo 19 e 20. Leia comigo Gênesis 2, 24. Por isso, o homem deixará o seu pai, deixará a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e eles serão uma só carne. Esse versículo é a instituição do casamento, é a instituição da família, e o comentarista da nossa lição vai usar esse versículo para falar do desejo natural que existe de um homem com uma mulher. Vamos aprender sobre isso. Agora olha o versículo seguinte: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, eu acabo fazendo. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Esse segundo versículo da nossa leitura em classe fala da batalha espiritual que tem dentro de cada um de nós. Há uma luta dentro de nós entre o bem e o mal. Há uma luta dentro de nós entre perdoar e não perdoar. Há uma luta dentro de nós em ceder ou não ceder. Há uma
luta dentro de nós em ler a Bíblia ou olhar a rede social. Há uma luta dentro de nós entre assistir um filme cristão ou assistir uma série que não é cristã. Há uma batalha dentro de nós. E essa batalha é diária. E ela não é novidade. O apóstolo Paulo, né, que escreve essa carta aí, lá por 90 depois de Cristo, ele já falava disso. Ele falava assim: olha, existe uma guerra dentro de mim. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E eu acabo fazendo o mal que não quero. Se isso acontece dentro de mim, é porque eu sou um miserável pecador, é porque não sou eu quem faz, mas o pecado que ainda habita em mim. Então, amados, a gente não pode negar, a gente não pode ser fariseu, hipócrita, cínico. A gente precisa compreender que o pecado ainda habita em nós. O pecado ainda mora em nós. O pecado ainda vive em nós. E o que fazer? Nós vamos aprender aqui hoje sobre o que fazer quando o pecado ele bate na nossa porta. Ok? Vamos lá? Vamos à introdução da nossa lição. Ok, pessoal? Acompanha comigo a introdução da nossa lição pornografia, que tem como tema pornografia. A introdução, a lição número 7 da data de hoje. Bom, queridos, eu separei aqui no quadro, ok? O que nós vamos falar hoje. Nós teremos a introdução da nossa revista. Nós falaremos sobre a pornografia na perspectiva científica. Nós falaremos sobre o relacionamento, a quebra de tabus entre pais e adolescentes. Nós abordaremos um assunto em foco, um assunto permanente na nossa sociedade, que é a liberdade de expressão. E a gente vai falar de algo muito sério nessa manhã, que é a pornografia no casamento, as consequências disso no casamento. Lembrando aos meus irmãos a importância dos cuidados com esse tema, ok? Vem comigo. A introdução da nossa lição, eu vou ler para vocês essa introdução, porque ela é muito importante. Diz assim: pornografia, porne, prostituta, grafene, escrever. A referência primária, descrever sobre as prostitutas, embora seja largamente usada para indicar publicações, filmes e fotografias, cujas mensagens básicas são questões sexuais lúdicas, com a exploração da imagem do corpo feminino para propósitos sensuais. Ok? Vem comigo. Na nossa introdução, a gente aprende sobre a etimologia, a origem, o significado, a base, o fundamento da palavra pornografia. A palavra pornografia vem de duas palavras gregas que significa descrever sobre prostitutas. Porno, prostitutas, grafia ou grafien, escrever. Então, significa descrever sobre prostitutas. Contudo, pornografia hoje é uma palavra usada para indicar publicações, que sejam filmes, fotos, imagens, tudo que diz respeito a relações sexuais lúdicas, envolvendo o corpo feminino, uma exploração do corpo para propósitos sensuais. E aí, à luz da Bíblia, nós vamos entender essa manhã que pornografia é fornicação e adultério mental. Ok? Então guarda isso aí, sistematiza para você entender. Número 1, a palavra significa descrever sobre prostitutas. Número 2,
Contudo, hoje essa palavra é usada para indicar tudo que diz respeito a relações sexuais, lúdicas, imagens, fotos, fotografias. Terceiro, é uma exploração do corpo para propósitos sensuais, principalmente do corpo feminino. É uma exploração, é uma objetivização do corpo feminino. O corpo feminino é um objeto nesse contexto de pornografia, principalmente o corpo feminino. E quarto, a pornografia à luz da Bíblia é fornicação. Fornicação é sexo antes do casamento. E a Bíblia diz que os fornicários não herdarão o reino dos céus. E pornografia é adultério mental. A gente vai aprender isso no nosso último tópico. O que Jesus falou sobre adultério mental, ou seja, é pecado, porque a Bíblia diz que os fornicários e os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Ok? Bacana? Agora a gente vai para o nosso primeiro tópico da lição, que vai falar sobre pornografia na perspectiva, no viés científico. Ok? Leia comigo, lá na página 34, diz assim: por meio de evidências científicas irrefutáveis, que as imagens pornográficas alteram o cérebro humano, e não de maneira positiva, a pornografia pode ser tão viciante que qualquer outra droga. É estimulante para crimes contra a sociedade, fisicamente e moralmente, como estupro, incesto, pedofilia e outros. Lembramos que a questão da pedofilia é estabelecida pela lei, pela Constituição. Mas no contexto bíblico, a mulher estava pronta para o marido aos 12, aos 13 anos. As neurologistas sabem que o hemisfério direito do cérebro transmite sinais para o hemisfério esquerdo e vice-versa. Todavia, demonstramos que a pornografia faz o cérebro interromper a transferência adequada de sinais de um lado do cérebro para o outro. Isso perturba todo o processo de cognição e saúde humana. Ok? Gente, olha que bacana isso. Eu amo isso. Ok? Que a gente vive numa sociedade positivista. Até o tema da nossa bandeira nacional, Ordem e Progresso, é um tema positivista. O que é isso? O positivismo, ele crê na ciência, ele crê no método, na experimentação, na razão. É coisa que vem lá com o iluminismo, ok? Portanto, gente, eu gosto muito disso, porque eu creio, mas para que essa sociedade positivista creia, a gente precisa de alguns argumentos científicos. E aqui, o autor, o comentarista da nossa lição, ele traz para a gente um argumento, uma tese científica muito boa para o nosso entendimento aqui hoje. Pornografia e ciência. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, que a pornografia altera o cérebro. Mas como que altera o cérebro? Segundo, que a pornografia é viciante. Isso aí a gente sabe. Bom, vamos entender por que essa pornografia que é viciante, que estimula crimes, tá? Porque um viciado em pornografia, ele é estimulado à violência sexual, à pedofilia, ao estupro, ao incesto. Então essa pornografia que é viciante, que estimula crimes, por que essa pornografia altera o cérebro? Interessante. O autor da nossa lição fala que os neurologistas dizem que o hemisfério direito do nosso cérebro manda sinais para o hemisfério esquerdo, e o hemisfério esquerdo manda sinais para o hemisfério direito. É constatado cientificamente que a pornografia, ela bloqueia
bloqueia a passagem desses sinais, atrapalhando a saúde humana e atrapalhando a cognição. Mas pastor, o que é cognição? Gente, cognição é entendimento, é percepção, é juízo, é habilidade. Ou seja, numa linguagem bem popular, a pessoa fica lerda, retardada, desligada. Por quê? Porque os sinais que circulam entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo e reciprocamente, esses sinais são bloqueados com o vício na pornografia. Então, ou seja, altera o cérebro e traz enfermidade, altera a saúde mental da pessoa, atrapalha a cognição, o entendimento, o pensamento, o juízo. A pessoa fica desligada. E aprendemos que causa, além de atrapalhar a cognição, atrapalhar a saúde mental, isso também traz crimes, violências, isso vicia e é pecado, ok? Outra coisa muito importante que eu preciso de pontuar aqui, que um abismo chama outro abismo. Por isso, é uma cadeia, está tudo conectado. Primeiro, a pessoa, ele vicia na pornografia. Segundo, isso atrapalha a saúde mental dele, a cognição dele. Terceiro, estimula violência. Ou seja, um abismo chama outro abismo. Isso não é Bíblia, tá? O versículo, um abismo chama outro abismo, é Bíblia, mas a informação é científica. Isso é importante porque fomenta os nossos argumentos teológicos, os nossos argumentos bíblicos. É muito importante isso. Não necessário, mas é importante que a nossa explicação religiosa ela seja acompanhada de uma explicação científica. Eu gosto disso. Isso não é necessário, tá? Mas eu particularmente gosto disso. O meio acadêmico pede isso. A sociedade positivista pede isso. Ok? Vamos lá? Agora a gente vai falar de algo muito importante, que é a quebra de tabus entre pais e adolescentes. Pega a sua revista. Vamos ler juntos, página 34, pais e adolescentes. Inevitavelmente, em nossos tempos atuais, vimos o quanto se evita falar abertamente aos jovens e adolescentes sobre como enfrentar esse mundo. A Bíblia vai nos orientar em 1 João, capítulo 1:8, a batalha constantemente contra a carne. Mas como me livrar da carne? Como posso entender o que é desejo natural? Desde a queda adâmica, enfrentamos descontrole de desejos, que seriam puros e agradáveis ao Criador. Vamos entender um pouco. A queda veio por um homem, que ele sim é a imagem perfeita de Deus, e a mulher é a imagem desse homem. A ligação do homem criado, dominador entre os animais, esses desejos normais da criação já estão claros, quando ele diz em Gênesis capítulo 2, a partir do 23, essa sim é carne da minha carne. Essa expressão seria o desejo natural do macho pela fêmea. Isso seria somente para a procriação? A Escritura deixa claro que o desejo vem antes da queda. O propósito seria o controle desenfreado dos desejos humanos. Com a modernidade nas redes sociais, encontramos rapidamente imagens, vídeos, contos eróticos, experiências de colegas de turma na escola ou no curso. Em meio aos parentes, os adolescentes se descobrem sexualmente. A transição hormonal, o corpo reage de forma diferente, e os pais não são felizes em orientar os seus filhos, apenas com o jugo pesado da religião. Dizem que é proibido, mas por que é proibido? Já ouvimos dizer que o proibido estimula o desejo de conhecer. Os desafios dos pais para os filhos não é apenas negar, mas sim explicar.
Uma orientação errada leva ao interesse prematuro da descoberta pelos desejos naturais. Isso, mal resolvido, leva à busca pela pornografia, que são desejos desenfreados e imorais, na questão sociológica pessoal e teocêntrica. A busca pela pornografia nos pré-adolescentes é quando não é definido com clareza o seu lugar no controle dos desejos naturais. Muitos pais ignoram e sofrem mais tarde, quando o filho, já na juventude, carrega as marcas desses desejos compulsivos e viciantes, como se fosse uma droga. Ok? Bom, pessoal, nós vamos então falar sobre essa questão que envolve os pais e os adolescentes. Pais, adolescentes e a pornografia. Ok? O que nós aprendemos aqui nesse tópico? Primeiro, faz-se necessária uma quebra de tabu. Nós estamos em pleno século XXI e ainda existe um receio, um medo, uma barreira que separa muitos pais dos filhos quando o assunto é sexualidade. Então, um dos objetivos da lição de hoje é quebrar esse tabu, é quebrar esse paradigma histórico de não conversar sobre esse assunto em casa e os filhos aprenderem na escola, na rua, de forma errada. Outra coisa muito importante na nossa lição de hoje foi o texto mencionado pelo comentarista de 1 João capítulo 1, versículo 8. Lá diz assim: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas quando confessamos a Jesus os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, Ele perdoa e purifica de toda iniquidade. O comentarista usou esse versículo para fomentar, endossar a batalha espiritual que está dentro de nós. Tá? Se eu falar para você que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, 19 e 20, ele fala assim: se eu faço isso, é porque o pecado ainda habita em mim, não sou eu quem faço. Ou seja, todos nós, sem exceção, somos pecadores. Todos. Você é pecador, eu sou pecador. E se a gente falar que não é, a gente é mentiroso, a gente já peca. Ok? Há uma batalha dentro de nós, há uma guerra. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Existe dentro de você uma batalha entre a carne e o espírito? Qual dos dois que vai vencer? Qual dos dois? Olha aqui comigo. Imagina dois cachorros fila, do mesmo tamanho, mesmo porte físico, mesma idade, mesma raça, os dois começam a brigar. São iguaizinhos. Qual que vai vencer? Você sabe? Vou te responder. Vai vencer o que tiver melhor alimentado. O que está melhor alimentado em você? A carne ou o espírito? Lembre-se, vai vencer o que tiver melhor alimentado. Por isso, olha, ouça louvores, ouça pregações, tá? Durante o seu trabalho, ouça tudo aquilo que vai alimentar o seu espírito, ok? Não coloque os seus olhos naquilo que alimenta a sua carne, porque vai vencer o que tiver melhor alimentado, beleza? Vamos lá. Outra coisa que a gente aprende aqui, ele vai falar sobre o desejo natural que existe de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem. Isso é inerente do ser humano. Deus, quando fez o homem e a mulher, em Gênesis 2, 23, quando ele diz é carne da minha carne, no 24 diz os dois serão uma só carne. Carne fala de desejo. Então o desejo natural, ele é inerente, ele é inseparável, ele está em nós. A gente foi feito assim. Só que com a queda adâmica,
esse desejo natural, ele vira um desejo descontrolado. Ok? Então o desejo natural de um homem por uma mulher é algo de Deus, é algo bíblico. Está no homem, está na mulher. Mas o desejo descontrolado é fruto do pecado. Ok? Outra coisa importante é sobre a internet. Hoje nós somos bombardeados por mensagens eróticas, por fotos, por convites, por filmes. E eu quero falar para você que você é livre. Você é livre para dizer sim para essas coisas, como você é livre para dizer não. Você é livre. Agora, você só consegue dizer não se o espírito estiver alimentado. Agora, se a carne estiver mais alimentada, você não vai conseguir dizer não. Então a internet não vai parar, ela vai crescer, ela vai ampliar, ela vai aumentar e tudo que está nela vai crescer, inclusive a pornografia. Mas lembre que você é livre, ok? Outra coisa muito importante é sobre o desenvolvimento dos nossos filhos. Eu tenho um filho adolescente, tem 14 anos. E é interessante o desenvolvimento deles, né? Cada um a sua peculiaridade. Mas eu ficava preocupado com o meu filho, porque toda noite ele reclamava de dor. Toda noite. E eu falava assim: esse menino não trabalhou, esse menino não pegou no pesado, por que ele está sentindo dor? Olha que ignorância, gente. Olha como que a gente é ignorante. Até o dia que eu descobri que quando eles estão crescendo, eles sentem dor, dói. Isso é até profético. Crescer dói. Portanto, faz-se necessário, irmãos, que a gente converse com os nossos filhos que estão em pleno desenvolvimento sobre sexualidade. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos: não terceirize isso. Não terceirize. Não é fulano, beltrano, curso disso, curso daquilo. É você na sua casa, tá? Na sua mesa com seus filhos, falando sobre sexualidade, tá? À luz da Bíblia. Falando sobre sexualidade à luz do respeito, tá? Não é só dizer não pode masturbar, é pecado masturbar. Mas por quê? Qual o motivo? O que acontece? Qual a razão? Não pode ver filme pornográfico. Por que não pode? Então é muito importante que nós que temos filhos, filhas, pré-adolescentes, ainda na fase da adolescência para a juventude, conversamos com os nossos filhos sobre sexualidade. Quebra esse medo e conversa com seus filhos, tira as dúvidas de maneira sábia, respeitosa, em nome do Senhor Jesus. E por último, cuidado. Cuidado que se você não ensinar, o mundo vai ensinar. E a forma que o mundo ensina pode tornar o seu filho, a sua filha, um viciado em pornografia. E lembre-se que o viciado em pornografia, ele é estimulado para a violência e ele tem problema mental. E causa também problemas físicos, patológicos. A ciência diz isso. Portanto, meus irmãos, conversamos com os nossos filhos sobre esse tema tão presente, tão importante, tão necessário, tão atual. A Bíblia diz que nós devemos, em volta da mesa, inculcar na cabeça dos nossos filhos aquilo que é de Deus. Ok? Muitas vezes nós perdemos muito tempo. Chega de perder tempo. Aproveita as oportunidades, ensina o seu filho, sua filha
sobre pornografia, ok? Bom, vamos nessa parte muito importante e muito presente, que é sobre liberdade de expressão, tá bom? Algo que tem sido pregado, tem sido reivindicado ao longo da história. Você vai ver muitos movimentos reivindicando a liberdade de expressão. E você vai ver muitos governos querendo cercear a liberdade de expressão. Cada um com seus interesses, ok? Não cabe aqui a mim ficar julgando esses interesses. Mas é histórico uma briga por liberdade de expressão. Vamos ler a nossa revista na página 35. Diz assim: a liberdade, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ser livre para gritar incêndio em prédio lotado não se realmente é questionado. Nós não somos livres para nos destruir e destruir a nossa família ou a nossa sociedade. A liberdade é limitada pela lei de Deus. Na expressão é minha vida privada e posso ver o que eu quiser, assistir o que eu quiser, isso não corresponde aos fatos. A pornografia machuca alguém diretamente, principalmente aquele que vê o material pornográfico. Por não sermos uma ilha isolada, cedo ou tarde, os nossos pecados afetam outras pessoas. Bom, vamos então conversar sobre liberdade de expressão. Completa esse versículo para mim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Correto. Quantas vezes esse versículo está no mesmo livro? 2 vezes. 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo orientando a igreja em Corinto, ele vai dizer que eu posso todas as coisas. Eu posso. Mas será que me convém? Será? Aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele vai falar também sobre liberdade. Ele vai dizer assim, olha, vocês são livres, mas não use a liberdade de vocês para favorecer a carne. Não use. Não use a liberdade de vocês para alimentar a carne. Ou seja, eu posso chegar no meio de uma igreja lotada e gritar incêndio. Eu posso. Mas eu devo fazer isso se não estiver acontecendo um incêndio? O que eu vou causar com essa minha liberdade? Ou seja, eu não posso usar a minha liberdade para destruir os outros. Eu não posso usar a minha liberdade para destruir casamentos, destruir famílias, destruir local de trabalho, destruir um país. Gente, isso é constitucional. Isso é lei bíblica e lei do país. Nós vivemos hoje a Constituição de 1988, a 7ª Constituição no país. E a Constituição fala sobre isso, né? Sintetizando, o meu direito termina onde o seu começa. Eu sou livre, mas eu não posso usar a minha liberdade para te prejudicar, para te destruir, e vice-versa. Ok? Outra coisa muito importante, nossa liberdade é limitada pela lei de Deus. Então, você nunca vira para o seu filho e fala assim, filho, você não pode fazer isso. Você vira para o seu filho e fala, filho, você pode. Você pode. Mas você acha que convém? Filho, você está usando a sua liberdade para alimentar o espírito ou para alimentar a carne? Filho, a sua liberdade, a forma como você usa a liberdade, glorifica ou escandaliza o Evangelho? A sua liberdade vira libertinagem quando você a usa para destruir as pessoas. Ok? Isso é, a Bíblia limita a nossa liberdade
e a própria Constituição Federal limita a nossa liberdade. Ok, pessoal? Entendendo também algo muito importante, que é essa frase que a gente sempre falou: não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver eu fazer isso. Olha, a frase não tem nada a ver é para quem usa a liberdade para prejudicar os outros. Não tem nada a ver é para quem não limita a sua liberdade. Não tem nada a ver não é para libertos, é para libertinos. Não tem nada a ver é uma frase que foi criada no inferno. Ok? Outra coisa muito importante que nós aprendemos aqui nesse ponto é que a pornografia machuca. A gente aprendeu aqui. Ela causa problemas na cognição, ela prejudica a saúde mental, e como você não é uma ilha isolada, você vive num mundo globalizado, a sua casa é um mundo globalizado, porque o que acontecer de ruim com você vai atingir todo mundo que está na sua casa. Como você não é uma ilha isolada, a pornografia prejudica a pessoa e prejudica quem estiver perto da pessoa. Tudo que fizer mal para você, faz mal para quem está perto de você. O pecado te prejudica e prejudica quem está perto de você. Mas a santidade te abençoa e abençoa quem está perto de você. Lembre-se disso, ok? Usar a liberdade de maneira errada é libertinagem, é pecado, é desobediência, prejudica a si e prejudica o próximo. Ok? Vamos lá? Agora a gente vai partir para o nosso último tópico. A pornografia enfraquece o casamento. A pornografia enfraquece o casamento. O Criador, Pai Nosso, ordenou que o casamento fosse puro e honrado. Hebreus 13:4. Uma mente corrompida, praticada no casamento, provoca divisão entre os cônjuges, buscando viver paixões fantasiadas, em vez de cumprir o compromisso com os votos no altar. Com o decorrer do tempo, a exposição à pornografia gera divórcio, violência, estupro, forçando o cônjuge a praticar libertinagens fantasiadas na pornografia. Tende bom senso e estais atentos. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão que procura quem possa devorar. O cristão deve ser responsável por suas prioridades e postura moral. Sem dúvida, a pornografia é uma das obras da carne. Buscar a satisfação ao ver imagens pornográficas é pecado de lascívia. Jesus ensinou que a lascívia é pecado de adultério. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. A chave desse texto: Cristo nos liberta da culpa. Ele permitiu olhar. O pecado não está no olhar, e sim em desejar com interesses impróprios, planejar a cena em mente, imaginar o alto. O interessante é que esse conselho é direcionado ao homem e não diretamente à mulher. Sabemos que o homem é atraído pelo olhar. A mulher pode até achar o homem bonito, mas isso é mais comum para a mulher, achar apenas bonito, lindo, sem ser necessário desejá-lo. A mulher se inclina para a fidelidade e respeito. Já o homem natural é dominado pelos seus desejos que impulsionam ao pecado. Esse texto é libertador e quer ensinar o homem que pode olhar e achar bonito, apenas seguir em frente com a sua vida. Uma ilustração: ao passar uma mulher na sua frente, o homem a vê e pensa: vixe, olha essa mulher, como ela é linda, e continua seguindo o seu caminho. Esse homem entende que ele é livre, ele não desejou, livre de não praticar o pecado, entende que é livre do pecado. Pessoal, eu coloquei aqui no nosso quadro os pontos importantes desse texto, sistematizando. Primeiro, em Hebreus capítulo
13, versículo 4, tem um versículo que eu gosto muito. Diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque aos devassos e adúlteros Deus o julgará. A gente aprende aqui pelo menos 3 coisas. Número 1, o casamento ele é digno de honra, ele é venerado, ele é sagrado, ele não pode ser profanado. Número 2, o leito de um casal precisa ser sem mácula, sem mancha, sem sujeira. E número 3, os devassos e os adúlteros Deus os julgará. Adúlteros são os infiéis, devassos são os profanadores do casamento. Aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Ok? Guarda esse versículo no seu coração. Outra coisa muito importante, Jesus Cristo disse que se eu olhar para uma mulher e já tiver no meu coração uma intenção impura, um desejo escuso, uma intenção errada, dentro de mim eu já cometi pecado com ela. Ou seja, a pornografia é um adultério mental, porque eu olhei, eu desejei, eu quis aquilo. Então, o adultério, ele vai além do ato consumado. O adultério também é olhar para uma mulher e desejar ela. Isso também é adultério. E Jesus deixa isso bem claro sobre a questão do olhar. E ele vai falar no outro texto, lá na nossa leitura diária, ele vai falar que os olhos é a porta da alma. Portanto, nós temos que ter muito cuidado em quem estamos colocando o nosso olhar. O salmista diz assim: eu não vou colocar os meus olhos naquilo que é impuro. Então cuidado, os seus olhos são a porta da sua alma, entra pelos olhos e vai para a alma. E se desejou, já pecou, já cometeu o adultério. E quem não é casado, já cometeu a fornicação. Ok? 1 Coríntios 6,19 fala que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então todo pecado de prostituição, ele é cometido contra o corpo, ele é cometido contra o Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste, o Espírito Santo ele fica decepcionado. E lá em 1 aos Tessalonicenses, ou 2 aos Tessalonicenses capítulo 5, diz assim: não extingais o Espírito Santo. Então uma pessoa, ele vai empurrando o Espírito Santo para fora da casa, vai empurrando com essas atitudes. Espírito Santo, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Isso é muito sério, irmãos, é muito sério. O homem vai expulsando o Espírito Santo da casa com atitudes de pornografia, com atitudes de prostituição. Ok? As consequências não são outras. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Um viciado em pornografia, ele vai ser conduzido. Um cônjuge, um casado, viciado em pornografia, ele vai ser conduzido ao divórcio. Primeiro, ao adultério, né? Depois, às brigas, ao divórcio, ao estupro, à violência sexual, à pedofilia. E uma coisa muito séria, quando tudo isso não acontece, acontece algo muito sério. O cônjuge, para ele sentir desejo pela mulher, ou a mulher para sentir desejo pelo homem, precisa ter na sua mente uma imagem pornográfica. O estímulo para a relação de um casal passa a ser externo, passa a ser de fora para dentro. Isso é muito sério.
Casamento está doente, casamento está ferido. Falando em casamento doente, uma vez uma pessoa chegou para mim e perguntou assim: pastor, é errado um casal ir ao motel? Me fez essa pergunta. Eu respondi com outra pergunta. Simples. Vou te fazer uma pergunta baseada em Hebreus 13, versículo 4. O leito daquele motel, a cama daquele motel, é santificada ou é maculada? Então, se eu e a minha esposa nós vamos ao motel, nós vamos deitar numa cama maculada, manchada, suja. Ali teve adultério, ali teve fornicação, ali teve homossexualidade. Você acha que Deus está nesse negócio? Sabe o que a pessoa teve a capacidade de me responder? Você vai rir agora. Ela disse assim: quando eu chegar lá no motel, eu unjo a cama. Ah, mas eu não sou bobo. Eu ri. Você unge a cama? Eu consagro o leito. Ah, é? Ah, então tá bom, beleza. Eu vou ali na esquina, vou comprar uma garrafa de cerveja, um maço de cigarro e vou ungir. E vou beber e fumar. Ok? Gente, é pecado. Pecado continua sendo pecado, não mudou. Então aquele leito está manchado, está maculado, está profanado. Deus não está aí. Deus não está. Você quer viver um momento a sós com a sua esposa? Vai num hotel. Passa uma noite com a sua esposa num hotel. Procura um hotel, não um hotel. Ok? Agora aqui a gente aprende em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, que o diabo anda ao derredor, a pornografia anda ao derredor do seu celular, da sua televisão. É para vigiar, porque pornografia em Gálatas diz que é obra da carne, não é obra do Espírito. E concluindo, aqui nós aprendemos sobre essa distinção entre homem e mulher. Essa palavra é muito direcionada ao homem, porque o homem é mais fraco nessa área. O homem é mais tendencioso à pornografia, porque o homem olha e deseja. A mulher não. A mulher olha, tem que admirar muito para desejar. O homem é mais animal nesse aspecto. Portanto, a palavra vem muito para os homens, para as mulheres também, mas para você, homem, o diabo anda ao seu derredor. Pornografia é obra da carne, pornografia é pecado, pornografia te machuca, pornografia machuca quem está perto de você, é errado. Portanto, fujam do pecado, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Você é livre, você é livre, você é livre para olhar para uma mulher, achá-la bonita e pronto. Agora você é livre também para olhar para uma mulher, achá-la bonita e desejar ela. Você é livre, você escolhe. Agora eu quero te dar um recado. Você quer servir a Deus? Quer servir a Deus? Aprende uma coisa. Aprende uma coisa que está em 1 João. Os desejos da carne passam, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você que está participando dessa escola bíblica comigo, os desejos da carne sempre vêm, mas a Bíblia diz que da mesma forma que eles vêm, eles passam. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? E a Bíblia diz, talvez você está aí pensando assim: meu Deus, esse pecado tem me dominado, esse pecado tem batido na minha porta todos os dias. Olha, confessa o seu pecado comigo aqui agora e decida deixar esse pecado, porque já não há mais condenação
para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Amém? A nossa conclusão diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Aleluia! O pecado não vai te dominar, o pecado não vai te viciar, porque você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. A pornografia é fornicação e adultério mental. O uso de material pornográfico tem sido influência massiva em nossa sociedade e tem destruído as estruturas morais do nosso país. Os olhos são a porta de entrada da alma, e toda pessoa que deseja bom caráter necessita fechar essa porta. Queridos, aleluia. Existem algumas portas de entrada na nossa vida. Existem algumas legalidades, algumas janelas abertas, por onde entra o mal. Eu te convido nessa manhã a juntos fecharmos todas as portas por onde entra o mal e deixarmos aberta a porta por onde entra a presença de Deus. Amém? Eu quero orar por vocês. Quero orar pela minha vida, para que sejamos resistentes a esse mal. Sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Eu parafraseio dizendo: sujeitem-se a Deus, resistam a todo tipo de pornografia, que isso vai fugir de vocês. Amém? Amado Deus, eu quero apresentar aqui diante do Senhor cada um dos irmãos que estão participando dessa escola junto comigo. Eu quero orar ao Senhor por aqueles que estão presos à pornografia, para que sejam libertos desse mal, libertos desse vício, libertos desse problema em nome de Jesus. Eu quero orar para aqueles que têm sido tentados a isso, para que resistam à tentação em nome de Jesus. Eu quero orar, Senhor, pedindo perdão ao Senhor junto com os meus irmãos, porque todos nós já tivemos acesso a alguma imagem pornográfica. Pedimos perdão ao Senhor, pedimos, meu Deus, que esse mal não nos domine, porque nós somos livres, nós estamos debaixo da graça, nós estamos em Cristo. Portanto, meu Pai, abençoa os meus irmãos, fortaleça eles na fé, encha eles com o Teu Espírito Santo e nos ajude a prosseguir, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por participar dessa escola junto comigo. Obrigado. Continue conosco aí nos canais, nas redes sociais. É muito importante, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Se você ficar sem ouvir a palavra, você perde a fé. Ok? E nós estamos congregando. Estamos congregando. Não deixamos de congregar. Ok? Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.